ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णामराधदास्यं प्रदायकं रूपानुगचार्यपर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्ठकं पतितपावनकरुण्यं योगाचार्य नारायणं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मिरहासर मुरली मनोहर राधिकर सिकमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhyatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, e a todos aqui hoje que estão reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem. Só um minuto. Ok. Então, nós vamos hoje falar sobre as Sampradayas, que são as escolas iniciáticas que foram autorizadas pelos Vedas. Então, hoje eu vou apresentar essas escolas iniciáticas, eu vou explicar a filosofia delas, eu vou explicar as deidades que elas adoram, as formas de Deus que elas adoram. Eu vou falar sobre a minha Sampradaya, a Sampradaya da qual eu pertenço, que é a Gaudiya Sampradaya, como ela surgiu, quais são os preceitos da Gaudiya Sampradaya, tá? Por quem ela foi estabelecida, qual é a deidade que ela adora. Vou falar também sobre o que é necessário para se criar uma nova Sampradaya. Tá? O que a gente precisa ter, né, em vista para a gente criar uma nova Sampradaya. Vou também falar sobre a importância do conhecimento védico, né, vir através da sucessão discipular, né, do Guru Parampara. Tá? E vou fazer tudo isso dentro de um contexto, né, que é uma situação que o meu mestre viveu quando ele retornou para sua vila após ter aceito a vida renunciada. E lá ele teve uma conversa com um erudito local, né, um senhor que era conhecido como o erudito da vila.
Então, vai ser a partir dessa conversa que eu vou, então, descrever sobre essas sampradayas. Então, a gente vai ter um pouco também de um contexto, né? E eu vou deixar disponível para vocês links com 2 livros, tá? Para vocês depois se aprofundarem. Um desses livros é o livro que eu vou ler sobre a biografia do meu Gurudeva, e o outro é um livro escrito por ele, onde todos os princípios da nossa Sampradaya, da Gaudiya Sampradaya, estão sendo explicados com bastante detalhe, tá bom? Porque essa live de hoje é uma live introdutória. Eu não tenho como aqui entrar em todas as discussões filosóficas e pontos que envolvem não só a minha, mas como as outras sampradayas, porque senão a gente ia ter que ficar aqui por muitas horas. Tá? Então, quem quiser se aprofundar, depois tem a possibilidade de acompanhar através desses livros. Tá bom? Muito bem. Então, o primeiro ponto para a gente trabalhar hoje, para a gente começar essa live, é de onde vem o conhecimento védico? De onde vem o conhecimento transcendental? Quem é a fonte desse conhecimento? Quem tem a autoridade para revelar esse conhecimento e depois também quem será empoderado para propagar esse conhecimento? Então, a única grande personalidade que revela o conhecimento védico, né, para todos nós é Krishna. Tá? E isso é algo que precisa ser muito bem compreendido. Tá? Então, no Bhagavad Gita, Krishna ele deixa tudo muito claro. Tá? Ele primeiro diz que ele mesmo revelou esse conhecimento sagrado, né? Que ele é o compilador do Vedanta, que ele é a origem, a fonte dos Vedas, e que ele é o próprio assunto a ser compreendido dentro dos Vedas, ou seja, ele é o próprio Vedanta. Né? Então, isso é muito importante que a gente compreenda. Krishna diz que ele é a fonte de tudo, que ele é a fonte da criação, que ele é a fonte do conhecimento. Tá? Então, muito embora existam outras personalidades divinas, como Narayana, Rama, Nrsimha, etc., que podem ser adoradas, não são elas que estão nos revelando todo o conhecimento. Então, essa é mais uma evidência que nós temos da superioridade que Krishna tem sobre essas outras encarnações. Tá? O Senhor Narayana nunca se apresentou, nunca transferiu conhecimento. Tá? Então, a gente tem que ter tudo isso muito claro. Tá bom? Muito bem. Então, o que Krishna diz no Bhagavad Gita? Tá? Ele diz o seguinte: Imam vishaswate yogam proktavam maham avyayam vivaswam manave praha manur ikshvake bravit. Eu instruí esta ciência imperecível do yoga para o Deus do Sol, Vivaswam, que instruiu essa filosofia a Manu. Manu, por sua vez, a instruiu a Ikshvaku. Então, aqui nós temos a definição de parampara, tá? Ou de sucessão discipular, tá? Chamada também de Amnaya. Tá? Essa palavra Amnaya está diretamente ligada à palavra Sampradaya. Então, agora vamos entender a etimologia da palavra Sampradaya. Tá? Pradaya significa dar, tá? Distribuir, oferecer. Tá? E Sam significa completamente. Só que esse Sam ele pode ser também compreendido como Samyamnaya, ou seja, aquilo que é dado integralmente pela sucessão discipular. Ou seja, aquilo que é só através da sucessão discipular que o conhecimento pode ser passado de maneira inadulterada, ou seja, de maneira completa. Então, esse sam também significa completo, puro, inadulterado. Tá? Então, por isso, Krishna deixa bem claro que
é só através de uma sucessão discipular autorizada é que o meu conhecimento que eu revelei pode ser transmitido sem ser adulterado. Então, Krishna é o primeiro a se preocupar com o fato de haverem sampradayas autorizadas. Então, ele tem que ser o primeiro a dizer, olha, esse conhecimento que eu estou revelando, ele tem que ser recebido por nós, porque ele está pensando no futuro, correto? Ele tem que ser recebido por nós através de uma sucessão discipular autorizada. Tá? Então, quem vai definir essa sucessão? É ele mesmo. Tá? Então, essas sampradayas, que depois eu vou explicar com mais calma, que são 4, basicamente, tá? Elas foram estabelecidas por personalidades que estão presentes na sucessão discipular de Krishna. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o primeiro princípio do conhecimento védico. O primeiro passo que nós devemos dar: encontrar uma sucessão discipular fidedigna. Existem muitas linhas, né, que não são fidedignas, muitas. Aliás, existem muito mais linhas não autorizadas do que autorizadas. Tá? Então, existem muitas figuras que surgem, né, se auto-intitulando Deus, se auto-intitulando avatares, se auto-intitulando mestres puros, né, enfim, devotos puros, etc. E eles, a partir disso, né, usando isso como argumento, eles então se auto-intitulam uma nova Sampradaya. Tá? Isso é muito perigoso. E a gente vai chegar lá, a gente vai entender exatamente como evitar esse tipo de enganação. Tá? Então, só um minuto. Muito bem. Então, dito isso, nós podemos então compreender que quando Krishna estabelece, né, essa linha sucessória, ele está fechando, ele está limitando o acesso a esse conhecimento. Né? Por quê? Porque se você não limita o acesso ao conhecimento, automaticamente você perde o controle, né, de qualidade desse conhecimento. Tá? Então, muita gente acha que basta abrir o Bhagavad Gita, basta abrir o Srimad Bhagavatam, o Vedanta Sutra, né, começar a ler, interpretar e seguir, que já é suficiente. Não, não é suficiente. Não é suficiente. Tá? Existe aqui um grande problema, que é a capacidade de compreender o que se está lendo. Tá? E para que isso aconteça, você precisa receber uma bênção, você precisa receber uma Shakti, uma potência, para que você possa de fato compreender aquele conhecimento sem sem os seus filtros, sem as suas especulações. E quem vai te dar essa bênção? Que a gente chama de Shakti, né? Para que você possa compreender. É o mestre. Tá? Então, esse mestre, necessariamente, ele precisa ter 2 qualidades muito importantes que o Srimad Bhagavatam diz. Né? No Srimad Bhagavatam, nós temos a definição do mestre, que é Tasmad Gurum Prapadyata Jigyasu Shreya Uttamam Shabde Parichanisnatam Brahmani Upasamasrayam. Tá? Esse guru, ele deve ser o quê? Shabde Nishnatam. Ele deve ser completamente versado em Shabda. O que é Shabda? Shabda é Shabda Brahma. É o conhecimento transcendental. Tá? E ele deve ser Parinishnatam, ou seja, ele deve ter a realização plena daquilo que ele conhece, daquilo que ele está aprendendo nas escrituras. Tá? Só que aqui nós temos um pequeno problema. As escrituras, elas são a base, né, do conhecimento, da revelação de toda a cultura védica, de todo o conhecimento védico. Porém, as escrituras são limitadas.
mas o conhecimento, a realização espiritual são ilimitados. Então, Krishna, por exemplo, ele realiza ilimitadas, incontáveis lilas, incontáveis passatempos. Como tudo isso pode estar presente dentro de um livro que tem um número limitado de páginas? Impossível. Então, aqui nós temos duas fontes de conhecimento autorizado. Uma é o próprio livro sagrado, que são as escrituras védicas, e o outro é o mestre, tá? Que vai complementar esse conhecimento. É complementar esse conhecimento, tá? Agora, o mestre não pode especular, ele não pode falar coisas que, a princípio, fogem, né, à linha de raciocínio das escrituras, tá? Então, por isso que nós temos sempre esses dois trilhos, que é por onde, né, o nosso trem deve fluir. Ou seja, é o conhecimento do mestre e o conhecimento dos Vedas. Eles devem estar em acordo, tá? Eles devem estar em harmonia, tá bom? Então, muitas vezes, é possível sim que o mestre fale coisas que não estão nas escrituras, né? O meu mestre, por exemplo, ele fez algumas revelações que não estavam nas escrituras, mas nós entendemos que, pela posição dele, pela realização espiritual dele, ele é uma autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque ele conhece todos os Vedas, ele conhece todo o conhecimento védico, ele tem a realização desse conhecimento védico, ele provou isso pela vida dele, tá? Então, portanto, tudo aquilo que ele disser é também Shabda Brahma, tá? Ou seja, é também uma continuação dos Vedas. Então, por exemplo, ele disse que Shukadeva Goswami, que é quem fala o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj, ele é uma encarnação do papagaio de Radharani, né, que foi deixado aqui para trás, quando Radha e Krishna retornaram para a morada de Goloka Vrindavana, quando os passatempos se encerraram, tá? Então, o nome Shuka significa papagaio, tá? Então, Shukadeva é o papagaio divino, tá? Então, isso você não encontra escrito em lugar nenhum, tá? Mas Gurudeva é uma autoridade para dizer isso, tá bom? Muito bem, então nós devemos sempre ter esse cuidado, né, para unir, né, essas duas fontes de conhecimento, né, que é o mestre e as escrituras sagradas, tá? Um não pode contradizer o outro, tá bom? Muito bem. Então vamos então para o Srimad Bhagavatam novamente. O que o próprio Vyasadeva, que é aquele que manifestou os Vedas, os Puranas, o Srimad Bhagavatam, que é uma encarnação do próprio Krishna, ele diz o seguinte no Srimad Bhagavatam: Bharata Vyapadesena Amnayartha Pradharshitaha. Ou seja, através do Mahabharata, eu revelei este conhecimento antigo dos Vedas da mesma maneira como eu o recebi através da sucessão discipular. Então, Vyasadeva, mais uma vez, ele vem deixar claro, né, que é necessário receber esse conhecimento através de uma sucessão discipular autorizada. Tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui a referência sobre as sampradayas. Tá? Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Só um minutinho, pronto. Eu fico, às vezes, um pouco perdido, porque as pessoas que estão entrando na live durante a aula, eu preciso aceitá-las manualmente, né? O Zoom, ele fez uma alteração e agora você precisa aceitá-las manualmente para poder, enfim. Então, às vezes, eu tenho que sair do meu raciocínio para poder clicar, abrir, né, uma janela, enfim. Mas é isso, tá? Então, dessa maneira, nós temos, então, o próprio Vyasadeva dizendo que é muito importante que sigamos essa linha de mestres, né, autorizada, tá? Então, nós temos também no Mundaka Upanishad um verso que diz: Brahma Devanam Pratama Sambhabuva
Vishwasya Karta Bhuvanasya Gupta Sabrahma Vidyam Sarva Vidya Pratistam Atharvaya Jeshta Putraya Praha. Brahma, que é o semideus Brahma, ele apareceu, né, como o primeiro de todos os semideuses. Ele nasce do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu. Tá? E ele criou o universo e continuou a proteger a Terra. E ele ensinou esse conhecimento transcendental, né, para o seu filho mais velho, chamado Atharva. Então, aqui, mais uma vez, há uma prova de que existe uma sucessão discipular. O conhecimento é transmitido oralmente de um para o outro, com muito cuidado. Tá? Também no Mundaka Upanishad tem um outro verso que diz que o mestre espiritual versado que compreendeu Krishna deve instruir de maneira adequada, né, o seu discípulo, que é pacífico e autocontrolado, né, sobre o conhecimento de Brahman. Brahman aqui no sentido de aquilo que é espiritual. Tá? Ou seja, o conhecimento de como amar a Krishna, né, deve ser transmitido. Aí, novamente, nós vamos para o Srimad Bhagavatam, onde Krishna diz para Uddhava o seguinte verso. Ele diz o seguinte: com o passar do tempo, essa mensagem védica foi perdida no grande dilúvio universal. Tá? Então, novamente, eu transmiti esse conhecimento religioso sobre mim mesmo para Brahma, que então passou para o seu filho Manu. Então, Brigu e os outros 7 grandes sábios receberam esse conhecimento de Manu. Tá? Muito bem. Aqui nós temos um outro ponto que é bastante polêmico e eu vou explicar para vocês o porquê dessa polêmica. Tá? Você poderia me questionar dizendo qual é a evidência que nós temos sobre existir apenas 4 sampradayas autorizados. Tá? Muito bem. Existe um verso do Padma Purana, tá, que diz: Sampradaya vihina jamantras tenis falamata atakalu bhavishanti chatvara sampradayina Sri Brahma Rudra Sanaka Vaishnavak Stiti Pavana Chatvaraste Kalo Bhavya Hi Utkale Purushottama. Tá? Esse verso diz: qualquer mantra que não for recebido dentro de uma sucessão discipular, né, autorizada, é considerado como infrutífero. Portanto, 4 indivíduos divinos, 4 personalidades divinas, irão aparecer na era de Kali para fundar as sampradayas autorizadas. Esses fundadores das 4 sampradayas são Lakshmi, Brahma, Rudra e Sanaka Rishi. E os acharyas que irão representar essas sampradayas irão aparecer na cidade sagrada de Purushottama, ou seja, em Jagannath Puri, tá? Na Orissa. Muito bem. Esse verso ele é citado por vários acharyas, né, por várias grandes autoridades. Porém, esse verso não oferece, né, ele não é encontrado nas edições que nós temos hoje do Padma Purana. Tá? Muitas pessoas usam isso como um argumento, dizendo que, de fato, se o verso não pode ser encontrado no Padma Purana, significa que o verso não existe. Bom, não é verdade. Tá? Por quê? As edições que nós temos hoje, né, de vários Puranas, de vários Upanishads, podem ter sido adulteradas. Né? Tanto por erro casual ou por erro intencional. Tá? Dependendo de quem imprimiu esses livros antigamente ou até mais recentemente, né, pode ser que tivesse ali uma intenção, né, de querer, né, alterar, transformar, né, adulterar
o conhecimento, tá? Isso é muito possível. Isso é muito possível. Então, uma coisa é os nossos acharyas citarem esse verso como tendo vindo do Padma Purana. Outra coisa é você não encontrá-lo nas edições que nós temos hoje disponíveis. Tá? Então, uma coisa não anula a outra. Tá? O fato é, esse verso ele é citado por Srila Baladeva Vidyabhusana, ele foi confirmado por vários outros acharyas que vieram na sucessão discipular dele. Esse verso também foi citado por Kavi Karanapura, que é um contemporâneo de Chaitanya Mahaprabhu, tá? Ou seja, até mesmo né, naquela época de Mahaprabhu, tá? Esse verso já era citado, tá? Então, dessa maneira, o que os nossos mestres transmitem para nós é a verdade. É aquilo que nós devemos ter como referência. Não, de fato, as edições dos livros que são encontradas hoje. Porque existe um grande problema. Olha, hoje em dia só existe 6% de toda a literatura védica disponível. 6%. Tá? Você encontra discrepâncias de edições para edições, tá? De uma edição para outra. Você encontra, às vezes, edições que têm versos escritos de maneira diferente, versos que, às vezes, não são encontradas em uma, mas são encontradas em outra. Então, quem é que vai decidir? Quem é o juiz para decidir o que está certo, o que está errado? Né? São os mestres. Tá? Então, aqui entra toda uma questão de autorrealização, de pertencer ou não a uma dessas sampradayas. Então, vou dar um exemplo. Muitos Mayavadis, né, da linha de Shankaracharya, imprimiram os Upanishads. Né? E qual que é a intenção deles? É dizer que todos somos o Brahman, né, que todos somos um, todos somos a mesma substância espiritual. Então, é possível que eles tenham adulterado? É possível, com certeza. Tá? Então, existem várias possibilidades. Tá? Então, o fato é, esse verso ele existe, esse verso foi citado por várias autoridades, né, ao longo da história, tá? E, portanto, né, ele é uma referência para nós. Muito embora a gente não consiga hoje mapeá-lo num Padma Purana atual. Tá bom? Muito bem. Então, dito isso, nós podemos concluir que essas 4 sampradayas existem, elas são reais, né? Tanto que os 4 acharyas que representam essas sampradayas encarnaram e levaram adiante essas sampradayas. Né? Quais são esses 4 acharyas? Né? Vishnu Swami, Limbaditya, Ramanujacharya e Madhvacharya. Tá? Então, agora eu vou começar a falar sobre as 4 sampradayas. Tá bom? Quais são essas 4 sampradayas? Quais são as filosofias que elas apresentam? Tá? E farei isso a partir de uma leitura, né? Porque eu preciso deixar para vocês uma fonte, né? Para que vocês depois possam também pesquisar. Então, esse livro chama-se Srila Gurudeva, o Tesouro Supremo. É a biografia do meu mestre, escrita por um discípulo dele, Madhava Maharaj. E após o meu Gurudeva ter renunciado à sua vida familiar, deixado a sua vila, ido para Navadvipa, né, se render ao seu mestre, que é onde eu estou aqui agora, inclusive, eu estou em Navadvipa. O templo onde ele foi viver fica a 2 quadras daqui, muito próximo de onde eu estou. Eu estou agora no templo novo que ele mesmo abriu, né? E o templo onde ele foi viver logo no começo foi o templo inaugurado, aberto pelo guru dele, né? Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Tá? Então, passado um certo tempo, Gurudeva retorna à vila dele, tá?
porque havia um apelo muito grande, né, dos parentes e amigos, enfim, para que ele retornasse, porque eles estavam com muitas saudades e tal. Então, o guru dele deu uma permissão, porque sem permissão do guru também não é possível fazer isso. E ele foi lá passar 2 ou 3 dias, tá? E lá, então, ele se encontra com um senhor, né? Uh, que é, vamos dizer assim, tipo, uma espécie de mestre da aldeia, de líder espiritual da aldeia, né? Cujo nome era Vansoropana Simha, tá? E ali eles começaram a conversar sobre filosofia, sobre as sampradayas especificamente, porque esse senhor ele tinha várias dúvidas sobre o fato do meu Gurudeva estar ou não a, a, fazendo parte de uma missão autorizada. Então ele começou a investigar, a perguntar, né, para o meu Gurudeva como que é essa sampradaya, de onde que ela vem, né, que história é essa, etc, etc. Então, ele pergunta para Shila Gurudeva, por favor, me conte um pouco mais sobre a sua sampradaya. E Gurudeva diz, olha, primeiro eu preciso explicar para você quais são as 4 sampradayas autorizadas para que eu possa depois explicar como a minha sampradaya surgiu e de onde surgiu, né? Porque ela não é independente. Ela não é uma 5ª ou 6ª ou 7ª sampradaya. Ela pertence a uma das sampradayas autorizadas. Ela é uma ramificação de uma das sampradayas autorizadas, tá? Então, Gurudeva diz o seguinte, para que você possa saber sobre qualquer sampradaya, você deve saber quem começou essa sampradaya, quem é o acharya dessa sampradaya, né? Qual é o nome da filosofia e o siddhanta, ou seja, a conclusão filosófica dessa sampradaya, qual é a deidade adorada por essa sampradaya e qual é o comentário que essa sampradaya tem do Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é a essência dos Vedas, né? É um livro que foi escrito em sutras, ou seja, em aforismos, frases muito curtas, que querem dizer muito. Então, existe uma regra, de modo geral, para que você tenha uma sampradaya autorizada, você precisa escrever um comentário sobre o Vedanta Sutra. Por quê? Porque você precisa apresentar um ponto de vista novo sobre a conclusão dos Vedas, para que você possa ser aceito como uma nova sampradaya. Então, aqui sampradaya, tá, ganha um significado um pouco mais específico. Sampradaya não é apenas uma missão qualquer que surge. Sampradaya é uma linha de adoração, tá, a algum aspecto divino com um humor diferente, específico, único, tá, com uma filosofia única. Então, não é porque você agora virou guru, que você agora tem uma missão, que você deu um nome X ou Y, que você virou uma sampradaya. Tá? O uso, vamos dizer assim, corriqueiro, comum, né, popular do termo sampradaya, pode sim significar qualquer missão. Qualquer um que esteja apresentando ali uma filosofia espiritual, que seja, né, pode ser chamada de sampradaya, mas esse não é o significado original da palavra. Tá? Então, é muito importante você ter esse comentário no Vedanta Sutra para que você possa expor o seu ponto de vista e mostrar que você está trazendo ao mundo uma nova forma de se relacionar com Deus, que antes não existia, ou que antes não estava divulgado, né, vamos dizer assim, oficialmente, tá? Para que faça sentido você criar uma nova sampradaya. Porque senão, se você não está apresentando nada de realmente novo, e obviamente tem que ser um novo que exista, um novo real, tá? Não é um novo por ser novo, tá? Você simplesmente pode pertencer a uma outra sampradaya que já existe, né? E não precisa criar uma nova, não há necessidade de se auto-intitular, né, uma nova sampradaya, tá bom? Então,
Então, esse senhor, ele perguntou para o meu Gurudeva, eu quero que você fale, né, primeiro sobre a Shri Sampradaya, tá? A Shri Sampradaya é a Sampradaya de Lakshmi Devi. Tem um ponto muito importante para se compreender. As Sampradayas, elas são inspiradas por uma personalidade exaltada, uma personalidade, vamos dizer assim, não vou dizer totalmente transcendental, mas divina, porque no caso Brahma não é transcendental, mas ele pode ser considerado divino por ser o primeiro ser vivo criado, ser também uma encarnação de Rajaguna, né, do Senhor Supremo, um avatar de Rajaguna. E depois essa Sampradaya terá um acharya, ou seja, um mestre espiritual que vai levar adiante essa missão. Tá bom? Então, a Shri Sampradaya, Shri significa Lakshmi, tá? Ela foi inspirada por Lakshmi Devi, que é a consorte do Senhor Narayana, tá? De Vaikunta, ou seja, essa Sampradaya já está muito claro pelo próprio nome dela, que ela pertence à adoração de Vaikunta, ou seja, ela dá ênfase na adoração dos avatares de Vaikunta, Narayana, Nisrinha, Vamana, Kalki, Buda, Matsya, Kurma, Varaha, né? Parashurama, tá? N outros. N outros. São vários avatares de Vaikunta. Tá? Muito bem. E a filosofia da Shri Sampradaya chama-se Vishishta Advaita Vada, ou monismo especializado. Tá? O Acharya chama-se Ramanuja, né? E eles adoram, então, Lakshmi e Narayana. Então, Lakshmi e Narayana é a meta dessa Sampradaya. Claro que pode ser também uma outra manifestação de Narayana, mas, em última análise, é Narayana. Tá bom? Então, é na região de Vaikunta. Tá? Muito bem. Existe uma ramificação dessa Sampradaya chamada Ramanandi. Tá? Ramanandi adora Sita e Rama. Tá? Ou seja, eles não criaram uma nova Sampradaya, porém trouxeram, perdão, eles não compõem uma quinta Sampradaya, porém trouxeram uma nova adoração, que é a Sita e Rama, que tem também a morada transcendental, mas estão dentro da Shri Sampradaya. Tá? É o mesmo caso da Gaudiya. A Gaudiya, ela é uma ramificação da Brahma Sampradaya, que traz uma adoração nova, mas que também não está fora das quatro. Tá? Por quê? Porque a regra diz, você tem que receber uma iniciação dentro das quatro. Então, de uma forma ou de outra, você tem que pertencer a essas quatro. Tá? Mesmo que a sua adoração seja diferente de uma delas, você tem que estar alinhado, conectado com elas de alguma forma. Tá bom? Para que a sucessão de mestres esteja autorizada. É basicamente isso, é só manter a linhagem autorizada dos mestres. Não é que você tem que manter aquele ensinamento ou aquela adoração de maneira intacta. Não. Você pode, sim, apresentar, manifestar algo novo, mas estando ainda dentro de uma das quatro. Tá bom? E qual é o nome do comentário do Vedanta Sutra da Shri Sampradaya? Shri Bhashya. Tá? Shri Bhashya. Então, o senhor pergunta para o meu Gurudeva, e qual é o nome da sua Sampradaya? Né? Qual Sampradaya você pertence? E ele diz, eu pertenço a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Tá? Então, ele pergunta, por favor, você pode falar algo sobre ela? Então, ele diz, muito bem. A Brahma Sampradaya foi estabelecida por Brahma. Brahma, o criador do universo material. Tá? O acharya dela é Madhvacharya. Aqui, muito cuidado para não confundir o nome Madhava com Madhva. Você vai ver algumas pessoas falando Madhava Acharya. Está errado. É Madhva Acharya. Né? Isso já é um indicador, né, de que essa pessoa não conhece a fundo a filosofia e nem
a própria Sampradaya se ela já fala o nome errado, tá bom? E tem muita gente aí falando o nome errado, e você já vê de cara que não tem intimidade com o assunto. Então não é Madhava, é Madhva Acharya, tá bom? A filosofia dele é Dvaitavada, ou seja, o dualismo. Né? A deidade adorada deles é Balagopala. Balagopala é Krishna bebê, Gopala, tá bom? Muito bem. E existe dentro, né, dessa Sampradaya uma ramificação chamada Gaudiya Sampradaya, da qual eu pertenço. Tá? Então, qual é a deidade adorada da Gaudiya? Radha e Krishna. Mas em qual humor? No humor de Parakya, tá? No humor de amante. Radha e Krishna não são casados, eles têm uma relação de amantes, ou seja, eles são como se fossem namorados livres, né? Sem nenhum tipo de formalização da relação deles, tá? Muito bem. Agora, quem é o acharya dessa sampradaya? Quem foi que veio e estabeleceu essa sampradaya? Foi Rupa Goswami, né, que era o principal seguidor de Mahaprabhu. Quem inspira essa sampradaya é Chaitanya Mahaprabhu, mas o acharya é Rupa Goswami, tá? E qual é o comentário dessa sampradaya ao Vedanta Sutra? Chama-se Govinda Bhasya, né, escrito por Srila Baladeva Vidyabhushanam, tá? E o comentário da Brahma Sampradaya de Madhvacharya é Brahma Sutra Bhashya, Anubhashya e Anuvakyana. São 3 comentários, tá, que eles têm, tá bom? Então, na Brahma Sampradaya nós temos 4 comentários do Vedanta Sutra. 4. Um da Gaudiya e 3 da própria Madhva Sampradaya. Tá bom? Muito bem. A terceira Sampradaya chama-se Rudra Sampradaya. Rudra é um nome de Shiva, tá? Rudra é uma manifestação de Shiva no mundo material. Não é o Shiva original, tá? E ele, então, é o inspirador dessa Sampradaya. Quem é o Acharya que representa e propaga essa filosofia? É Vishnu Swami. A filosofia deles é Shuddha Advaitavada, ou o monismo purificado, né? E a deidade adorada deles é Nrsimhadeva, tá? Nrsimhadeva. O comentário do Vedanta Sutra deles é Sarvagya Shukti. A última das 4 é Sanaka Sampradaya, ou Chatushana Sampradaya, que vem dos 4 Kumaras. 4 Kumaras são filhos do Senhor Brahma, tá? Que tem 5 anos de idade, são aqueles sábios que não cresceram, né? Que não saíram de 5 anos de idade. Muito interessante a história deles. Vale a pena, você consegue encontrar no Srimad Bhagavatam. Tá? Então, o acharya dessa sampradaya é Nimbaditya. A filosofia dele chama-se Dvaita Advaitavada, ou seja, é o dualismo e monismo, né, simultâneos. A deidade que eles adoram é Rukmini Dwarakadisha, ou seja, é o humor de Dwaraka. É Krishna com Rukmini e as demais rainhas de Dwaraka. Agora já é outro humor, é outro Krishna. Não é o Krishna de Vrindavana, é o Krishna de Dwaraka. Existe ali uma mistura da doçura de Vrindavana com a opulência de Vaikuntha, porque Dwaraka fica entre, né, fica bem no meio. Então você tem no topo Goloka Vrindavana, Dwaraka e depois Vaikuntha. Antes até de Vaikuntha você tem o Sr. Rama, que é Ayodhya, e depois vem Vaikuntha. Então, Dwaraka é um humor de Krishna que tem um pouco de doçura, mas tem muito de opulência, tá? De muita majestade. Krishna é um rei em Dwaraka, tem várias esposas, né? E todos ali em Dwaraka reconhecem que Krishna é Deus, diferente de Vrindavana. Em Vrindavana, o sentimento de intimidade, doçura, não permite que eles veem Krishna como Deus.
tá? Eles veem Krishna como um amigo, um filho, um amante, etc. Tá bom? Muito bem. No entanto, Gurudeva coloca aqui um parênteses, ele diz, hoje em dia, pela influência da Gaudiya Sampradaya, eles estão também servindo Arada e Krishna, mas no humor de Swakiya, ou seja, no humor de casado. Então, em Goloka Vrindavana, nós temos duas divisões. Em Goloka Vrindavana, você tem as lilas, onde Krishna é casado com Radha, e as lilas, onde Krishna não é casado com Radha. Tá? Então, você viu como foi necessário essa Sampradaya manifestar esse outro humor, porque ele existe no mundo espiritual, que é Radha e Krishna como casados. Tá bom? Então, houve essa necessidade, né, porque essa realidade espiritual existe. Tá bom? Então, a Sampradaya, ela representa uma realidade espiritual e ela é um meio para que o devoto possa desenvolver esse humor de adoração àquela deidade adorada específica. Tá bom? Então, para concluir, o comentário deles do Vedanta Sutra é Parijata Saurabha Bhashya. Tá bom? Muito bem, então aqui apresentei para vocês as 4 sampradayas, o nome da filosofia delas, a deidade adorada delas, o acharya que propaga e a personalidade que inspirou essas sampradayas. Tá? Agora vamos um pouco mais profundo dentro da nossa Gaudiya Sampradaya. Tá? Muito bem, então aquele senhor Vansharopana Simha, ele pergunta por que o nome da sua Sampradaya é Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya? Então Gurudeva ele explica o seguinte, olha, Brahma vem de Brahma, que foi quem começou a Sampradaya, que é a personalidade que inspira a Sampradaya. Né? Madhva vem do Acharya Madhva, que encarnou antes do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Né? E Gaudiya se refere a Chaitanya Mahaprabhu, que é quem foi e criou essa subdivisão. Tá bom? Então, por isso que nós somos a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Tá? Então, qual é a especialidade da nossa Gaudiya Sampradaya? É trazer o humor de Parakya, a adoração de Parakya, ou seja, de que Radha e Krishna não são casados, eles são amantes. Mas existe algo ainda mais profundo dentro da Gaudiya Sampradaya, que é adorar a Radha e Krishna nesse humor de Parakya, porém buscando apenas ser uma serva de Radharani, ou seja, servir ao casal divino sob orientação de Radharani. É o que nós chamamos de Manjari Bhava. Tá? Isso também é uma especialidade da Gaudiya Sampradaya. Por quê? Porque essa realidade ela existe. Espiritualmente, você define qual é a sua deidade adorada, mas também a maneira pela qual você irá servi-la. Então, por exemplo, na Sampradaya de Madhvacharya, tá? Ele serve Bala Gopala, né? Que é Krishna bebê. Então, essa é a deidade adorada dele. Agora, qual é o humor que você serve Bala Gopala? Humor de Vatsalya, humor de maternidade. Né? Ou seja, Mãe Yashoda, Nanda Baba, né? Que são os pais de Krishna e Vrindavana, é que vão ser os guias, vamos dizer assim, né? Os orientadores, né? Daquelas almas que querem servi-lo, né? Servir a Krishna naquele humor. Tá? Então, na Gaudiya Sampradaya, o nosso humor, né, de serviço é através de Radharani. Tá? Então, por isso, somos servas de Radharani para servir ao casal divino. Tá bom? Muito bem. Então, qual é a filosofia da Gaudiya? A filosofia da Gaudiya chama-se Achintya Bheda Bheda Tattva. Tá? Aqui existe um ponto muito importante. O primeiro ponto é: primeiro vocês precisam entender que Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado que descendeu há 500 anos, ele é o próprio Krishna. Ou seja, ele é Deus. Ele é essa mesma fonte do conhecimento védico que vem através de Krishna. Ou seja, ele é o próprio Krishna, mas numa outra forma. Ele vem numa forma combinada com o Srimati Radharani.
tá? Existem várias provas para isso, várias evidências nos próprios Vedas para isso. Então, assim, é algo que eu não vou agora, obviamente, discutir, mas já existe esse pressuposto, ou seja, tudo que ele vem dizer já é verdade de antemão, tá bom? O meu Gurudeva, ele tem um livro onde ele compilou todas as evidências sobre Mahaprabhu nos Vedas, em diferentes livros védicos, tá? Tem também lá no site, eu posso depois passar o link para vocês darem uma olhada. Então, já de antemão, considerando que Mahaprabhu é Deus, ele é o próprio Krishna, o que ele disser é uma verdade inquestionável. Ou seja, por que Mahaprabhu precisou trazer uma outra filosofia, chamada Achintya Beda Beda? Por quê? A filosofia das 4 sampradayas foram baseadas no que nós chamamos de Vastu Parinama Vada. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi criado, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, por essa filosofia, é uma transformação do próprio Krishna. Ou seja, é como se Krishna se transformasse ele mesmo nas almas, no mundo material, no mundo espiritual, nos diferentes avatares, etc, etc. Tá? Só que o fato é que Mahaprabhu vem e diz não. Não é o próprio Krishna que se transforma em tudo isso, mas a potência, as potências dele é que se transformam em tudo isso. Ele permanece sempre isolado, mas tem uma potência dele, uma Shakti que chama-se Diva Shakti, se transforma nas almas, uma potência chamada Bahiranga Shakti, que é Maya Shakti, que se transforma no mundo material, uma potência chamada Antaranga Shakti ou Swarupa Shakti, que se transforma no mundo espiritual. Então, não é o próprio Krishna. Então, aqui Gurudeva cita um verso dos Upanishads, do Katha Upanishad, que diz: Ekovasi sarva bhutantaratma ekam rupam bahuda yakaroti tam atmastam ye no pashanti diras tesham sukam sashvatam nitaresham. Aquele que é único e indivisível, o Senhor Supremo, que é a super-alma que está dentro de todas as criaturas. Ele faz a sua própria forma transcendental se transformar em várias. Né? As pessoas de mente sóbria, né, que o veem dentro de um corpo, né, alcançam, então, a tranquilidade plena. Ou seja, muito embora Krishna esteja manifestado em diferentes outras formas, ele está no seu próprio corpo. Ou seja, isso é um paradoxo. Tá? Ele é absoluto, mas ao mesmo tempo ele pode ser dividido. Ele é um, mas ele é muitos. Porém, ele nunca perde a sua própria forma original e a sua potência. Ou seja, mesmo que ele se multiplique, ele jamais reduz na sua própria potência ou qualidades. Tá? Então, no próprio Srimad Bhagavatam 2.9.34, tem um verso que diz: Rite ritam yat pratyeta na pratyeta chatmani tad vidyat atmanomayam yathabasho yatatamaha. A suprema verdade absoluta é apenas uma verdade. Aquele que compreende isso, né, que pode ser visto de diferentes formas, né, né, percebe que essa diferença, né, ou essa variedade, né, desse produto, né, da verdade absoluta é apenas uma ilusão. Ou seja, Krishna jamais se divide, muito embora aparente ser dividido. Tá? Ou seja, aqui ele diz que não é o próprio Krishna quem se transforma, não é Vastu Parinamavada, é Shakti Parinamavada. Então, Mahaprabhu estabelece Shakti Parinamavada, ou seja, ele diz:
Não é o próprio Deus quem vai se dividir e se manifestar em diferentes formas, mas são as potências dele que vão fazer isso. E aqui ele, então, apresenta várias evidências dos Vedas. E ele dá um outro exemplo, que é o exemplo do leite e do iogurte, que é um exemplo muito importante. Ele diz: o leite é uma substância pura, né? Quando entra em contato com um agente azedo, ele se torna em iogurte. Isso, então, é uma transformação, tá? Porém, Krishna, ele consegue se transformar sem deixar de perder a sua natureza original. É como se ele fosse um leite eterno que criasse iogurtes sem perder a sua natureza de leite, tá? Ou seja, não é ele quem se transforma, mas é uma potência dele que vai criar iogurte, mas não ele mesmo. Então, Mahaprabhu trouxe algo de novo, né, para esse campo filosófico das sampradayas. Mas agora você pode me perguntar o seguinte: essas sampradayas são autorizadas, são a referência, como elas podem ter uma conclusão filosófica equivocada? Isso faz parte de uma lila, um passatempo. Por quê? Porque o próprio Chaitanya Mahaprabhu, sendo o próprio Krishna, ele não vem como Deus, ele vem como acharya, ele vem como devoto, ele vem como guru, tá? Ou seja, ele se reserva o direito de revelar a verdade absoluta. Ou seja, não é que o que as outras sampradayas disseram está completamente errado, mas não está completamente certo. Tá? A própria verdade, ela também tem níveis. O absoluto também tem níveis. Então você tem o que é perfeito, você tem o mais perfeito, você tem o perfeitíssimo. Tá? Quando eu digo perfeito, já é o limite máximo, teoricamente, né? Já não tem nada que melhorar, já é perfeito, certo? Mas não. No campo do absoluto, na realidade espiritual, o perfeito pode ser mais perfeito, pode ser perfeitíssimo. Tá? Então, o que Mahaprabhu veio e disse? Olha, muito cuidado com a interpretação das escrituras sagradas. Certas verdades são percebidas, né? Ou a verdade superior, a verdade absoluta é percebida em diferentes níveis de acordo com o tempo, local e circunstância, para que se cumpra uma determinada meta de avanço da consciência da humanidade. Não significa que aquele estágio, né, transitório seja o final da história, porque o ponto final quem deu foi Chaitanya Mahaprabhu. Ele apontou defeitos na filosofia dessas quatro sampradayas, que não são defeitos no sentido de estarem, vamos dizer, desencaminhando, né, a população, não é isso. Mas é para mostrar que existe uma percepção ainda mais elevada, que é o perfeitíssimo. Tá? Por quê? Porque a gente pode argumentar da seguinte maneira: Shakti Shakti Matora Bedaha, Krishna, o Shaktiman, aquele que possui a Shakti, é não diferente da própria Shakti. Então, se ele é não diferente da própria Shakti, está correto dizer que é ele que se transforma. Então, aí você argumenta a favor das sampradayas, dizendo não, elas estão corretas. O vasto parinama acontece, mas acontece num nível em que você precisa considerar que Krishna e a Shakti são idênticos, são não diferentes, assim como o fogo e o seu calor são inseparáveis, correto? Então, o que as sampradayas disseram está correto, mas não está corretíssimo. Está claro? Sumangala, está acompanhando? Entendeu? Ah, Ariane, quem eu estou vendo aqui, né? Pela janelinha. Cibele, Larissa, Madhavi. Espero que esteja, né, claro para vocês. O que Sampradaya disse não é errado, é correto, mas o que Mahaprabhu disse é corretíssimo, ou seja, é o perfeito e o perfeitíssimo.
Então, Mahaprabhu, ele simplesmente estabeleceu o seguinte, olha, mesmo essas grandes personalidades, né, que encarnam, que são avatares, que são mestres, mesmo eles podem podem não estar percebendo essa verdade absoluta de maneira completíssima. O que Mahaprabhu quer dizer com isso? O que Krishna quer dizer com isso? Olha, muito cuidado, porque até Brahma pode se equivocar. Né? Madhvacharya, por exemplo, Madhvacharya é uma encarnação de Vayudeva, né, do deus do vento, e de Bhishmadeva, e de Bhima, perdão. E também de Hanuman, 3 juntos em Madhvacharya. Mesmo assim, pode ser que não alcance o nível mais elevado. Por quê? Porque não tem acesso. Mas ele vai ensinar a população daquele nível de consciência de uma maneira fidedigna, correta. Tá? Essa discussão é uma discussão muito profunda, né? Muito assim refinada, muito sutil. Eu sei que muita gente aqui não vai entender, não tem problema, mas se eu não falar, também não vão nem começar a querer entender e nem saber que existem essas diferenças. E vou dizer para vocês, raríssimo vocês ouvirem isso em em outras fontes, muito raro, tá? Então, assim, isso eu estou aqui passando por alto, tá? Assim, estou fazendo um resumo do que está escrito aqui no livro, tá? Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, o livro está bem profundo, bem completo. Então, entendida essa diferença, agora você pode fazer uma outra pergunta. A filosofia dessas sampradayas menciona o nome monismo, né? Monismo, que é Advaita. Monismo não seria o mayavadismo, né? Do Advaita Vedanta de Shankaracharya? Uai, mas se essas sampradayas são Vaishnavas, por que elas estão falando de mayavadismo, que, ou seja, que é justamente retirar, né, a diferença entre nós e Deus, acabar com a devoção, né, e fazer com que nós e Deus sejamos a mesma substância, o mesmo ser? Não. Não é o mesmo monismo. Eu vou explicar por quê. O monismo das Sampradayas Vaishnavas está baseado no princípio vasto Parinamavada. Ou seja, é um monismo que aqui, nesse contexto, significa que é o próprio Krishna, ou o próprio Narayana, que seja, quem se transforma na criação. Tá? Por quê? Porque o princípio do monismo do Shankaracharya significa Vivartavada. É um outro monismo, é um outro princípio. Apesar da palavra Advaita estar presente, não significa a mesma coisa. Tá? Obviamente, um Vaishnava jamais pode ser um Mayavadi. Né? Então, qual é o princípio de Shankaracharya? Que também tem a sua Sampradaya, né? Que não é autorizada, obviamente, mas é chamada de Sampradaya, porque, de certa forma, tem uma filosofia diferente, mas não é autorizada. Tem vários grupos que têm filosofias diferentes, mas não são autorizados. A do Shankaracharya é uma delas. Então, o que ele diz? Vivarta Vada. Vivarta significa erro de percepção. Ou seja, quando você vê uma corda, né, no chão de uma rua escura, você vai pensar que aquela corda é uma cobra. Ou seja, o que Shankaracharya quer dizer com isso? Sob o véu da ilusão, a alma se reconhece como uma entidade distinta de Brahman, mas quando você remove aquela ilusão, você percebe que, na verdade, a alma e o Brahman são idênticos. Esse é o monismo de Shankaracharya. Tá? Então, quando você tira a ilusão da noite, da escuridão da noite, você se aproxima, você vê, não era uma corda. Perdão, não era uma cobra, era uma corda. Então, esse é o exemplo que Shankaracharya dá. Só que essa filosofia, ela não é uma filosofia real do Vedanta, obviamente. Então, nós não podemos considerá-la como sendo uma sampradaya também original, apesar de ser propagada como sendo uma sampradaya. Tá? É uma apasampradaya, que nós dizemos,
Uma sampradaya não autorizada são as apasampradayas. Existem várias apasampradayas. Não vou entrar nesse tema hoje, tá bom? Mas só para concluir, tem um verso muito bonito do Bhagavad Gita 9.5, que meu Gurudeva cita aqui, sobre essa questão da Shakti, para poder complementar, para poder ficar mais claro, que eu acho que faltou um pouco mais de referência. Krishna disse para Arjuna o seguinte: Nachamat stan bhutani paschame jogam ashwaryam bhutta bring nacha bhutta sto mamatma bhutta bhavanaha. Krishna diz: e ainda que tudo que é criado, né? Não, perdão. E ainda assim, tudo que é criado, né, não reside em mim, não repousa em mim. Né? Veja, Arjuna, a minha opulência mística, né? Contemple a minha opulência mística. Eu estou traduzindo aqui do inglês, né? Por isso que está um pouco devagar aqui a leitura. Então, Krishna diz, embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora eu esteja presente em toda parte, eu não sou parte da manifestação cósmica. Né? Mas eu sou apenas a fonte da criação. Então, Krishna diz, eu não sou parte da criação cósmica, ou seja, eu não me transformo na criação cósmica. Mas eu sou a fonte da criação, ou seja, é a minha Shakti que cria. Tá? Então, Krishna deixa bem claro para Arjuna o que Mahaprabhu ensinou como Atintya Beda Beda. Ou seja, é a inconcebível diferença e semelhança simultâneas entre a alma e Deus, entre a criação e Deus. Ou seja, nós somos iguais a Deus em qualidade. Deus é Satitananda, nós também somos Satitananda, mas nós somos diferentes em quantidade, ou seja, em potência. Nós não conseguimos criar um universo. Deus cria. Então, Deus, ele é o Shaktiman, é aquele que possui todas as potências. Nós não somos possuidor de potências, nós somos uma das potências que ele possui. Nós somos Diva Shakti, a potência da alma. Tá bom? Muito bem. Então, vamos avançar aqui no nosso assunto aqui, passando mais para frente aqui o livro. Aqui, Gurudeva vai fazer toda uma explicação profunda sobre a Sampradaya de Madhvacharya, né? E aí ele vai chegar na argumentação, na pergunta, quer dizer, daquele senhor, que é: por que Mahaprabhu aceitou a Madhva Sampradaya e não as outras Sampradayas? Para poder se abrigar, né? Então, existem aqui 3 considerações muito importantes. Tatvagata Vichara, Rasagata Vichara e Atmagata Vichara. Vichara significa consideração. Tá? Tatvagata significa a consideração baseada em princípios filosóficos. Tá? Então, qual é o Tatvagata Vichara? A consideração que Mahaprabhu fez sobre a Sampradaya de Madhvacharya ou a Brahma Sampradaya, para que ele possa escolher. Bom, é o fato da dualidade, que é Dvaitavada, ou seja, Madhvacharya, ele deixa bem claro, existe uma diferença eterna entre as almas e Deus, entre nós e Deus, tá? Então, esse é o Tatvagata Vichara. Próximo, Rasagata Vichara, a consideração baseada no tipo de deidade que é adorada, ou seja, no humor em que se adora, tá? Ou seja, que tipo de deidade Madhvacharya adora? É o Gopala, Bala Gopala. Esse Gopala é de Vrindavana, certo? Ou seja, aqui Mahaprabhu escolheu Krishna de Vrindavana, não o Krishna de Dwaraka, não o Krishna de Kurukshetra, né, ou de Mathura, mas o Krishna de Vrindavana. Por que isso é importante? Vocês já devem ter percebido, existem vários grupos aí de, enfim, Bhakti, de Yoga, de Kriya, etc.
que eles apresentam Krishna como pertencendo ao Parampara deles, correto? Vocês, lá no Parampara do Kriya Yoga, você tem Krishna, né? No Parampara de outras linhas, você tem Krishna. Mas como esse Krishna está sendo apresentado e desenhado? Porque a forma de Krishna é muito importante, né? O desenho, ou seja, quais são os adereços que esse Krishna está ali demonstrando, né? Para que você saiba que é Krishna, né? O principal deles é a pena de pavão, correto? Na cabeça dele. Quem tem pena de pavão na cabeça, você sabe que é Krishna. Não tem erro, correto? Muito bem. Só que qual que é o problema? O problema é que esse Krishna que eles colocam com essa pena de pavão, ele tem 4 braços, às vezes, ele tem um elmo, que é uma vestimenta de kshatriya, de guerreiro, tá? Ou seja, uma coisa que Krishna não usa em Vrindavana. Krishna não usa elmo, não usa armadura, não tem 4 braços em Vrindavana, tá? Não segura a concha, o disco, a flor de lótus e a massa, tá? Quem tem 4 braços é o Krishna de Dwaraka, que é quem é vestido, está vestido como um guerreiro, um kshatriya, porque ele é rei em Dwaraka. Só que em Dwaraka ele não usa a pena de pavão. Não é um adereço do Krishna de Dwaraka. Então percebam as sutilezas, como que a gente percebe que as pessoas que estão apresentando essa mistura não entendem de rasa vichara. Eles dizem que Deus é um só. Narayana, Krishna, Vishnu, todos são um só. Eles são Vishnu Tattva. Eles são Deus. Não há diferença entre eles. Vírgula. Não há diferença entre eles a partir do princípio filosófico, porque eles são Vishnu Tattva, eles são Deus. Mas existe um outro princípio, que é Rasa Vichara, que é mais importante do que Tattva Vichara, que é o que vai definir justamente as diferenças entre eles. Narayana é diferente de Krishna, completamente diferente. A maneira como Narayana se relaciona com os seus devotos é completamente diferente da maneira como Krishna se relaciona. Então, muito cuidado. Quem disser que Deus é um só, Narayana e Krishna são a mesma coisa, né? E que também não sabem que Vishnu não é uma pessoa, não é uma personalidade. Vishnu é apenas um termo para Deus de forma geral. Também não entende do que está falando. Tá? Então, se você vê Krishna com pena de pavão e elmo e roupa de guerreiro, que não é aquele dote sem camisa, né, segurando a flauta com um turbante, não é o Krishna de Vrindavana. Então, é um princípio básico. Nós que temos essa percepção, essa adoração, quando nós vemos essa foto de Krishna, nós falamos, essa pessoa não sabe quem é Krishna. Ela colocou Krishna no parampara dela porque ela quis, mas não porque Krishna pertence de fato. É só para ganhar autoridade. Porque Krishna revela o Bhagavad Gita, Krishna revela os Vedas, Vyasadeva é um avatar de Krishna, porque eles sabem que sem Krishna não tem validade qualquer coisa que eles façam. Então vamos colocar Krishna aqui do lado, só para constar. Aí você vê Krishna com uma roupa de rei, com um elmo e a pena de pavão. Você fala, isso chama-se rasa bhasa, ou seja, uma mistura incompatível de humores. Então você conclui que essa pessoa não entende nada de filosofia, nada de Bhakti, nada de Krishna, nada de Bhagavatam, nada de Bhagavad Gita, nada de nada. E se intitula um avatar, se intitula um guru, um mestre iluminado, se intitula um fundador de uma nova sampradaya. E você ouve as aulas, os discursos, né, dessa pessoa ou desses, né, que tentam se apresentar como, né, seguidores de Krishna, e eles falam claramente: Deus é um só, Krishna é um só, Narayana é um só, adore um e adore todos. Não tem coisa mais contra Bhakti do que isso, porque Bhakti não é simplesmente você ter devoção por Deus.
Bhakti vai muito além disso. Bhakti, como definição, por, vamos dizer assim, por essência, significa qual é a minha relação de serviço com Deus, né? De que maneira eu quero servir a Deus? Você dizer que eu quero servir a Deus não está completo. Você precisa dizer como você vai servir, né? Qual é o humor? E esse humor vai definir o aspecto de Deus que você tem que servir. Então, se no seu coração você tem um sentimento de que Deus, ele é uma grande majestade, não criado, né, uma coisa com muita opulência, né, você vai automaticamente adorar Narayana. Agora, se você sente algo mais íntimo por Deus, né, se você tem um sentimento, por exemplo, de que Deus é o seu filho, você quer nutrir, você quer cuidar de Deus, porque você tem tanto amor por Deus, que você quer cuidar dele, né? Quem adora Narayana quer ser cuidado por Deus, quer aquele Deus protetor, aquele Deus que, né, vai sempre, né, estar ali te protegendo, cuidando de você, suprindo as suas necessidades. Agora, quem tem mais amor inverte os papéis. Não, eu vou cuidar de Deus. Deus, não precisa fazer nada, eu vou cuidar de você. Aí Deus se manifesta como uma deidade para aceitar o seu alimento, para aceitar o seu amor, o seu serviço, né? Então, dizer que você quer servir a Deus e que isso é Bhakti, que isso basta, isso não é nada. No campo de Bhakti, o mais importante é Rasa Vichara. Tá? Isso é muito importante, isso é básico, básico. Tá? Muito bem. Terceiro ponto. Atmagata Vichara. Agora vem o quê? O humor específico através do qual você quer servir aquela deidade. Então, Mahaprabhu, ele escolheu a Madhva Sampradaya na consideração de Atmagata Vichara. Por quê? Porque o humor através do qual eles servem esse Bala Gopala é no humor das gopis. Mas aí você pergunta, mas Maharaj, você acabou de dizer que o humor é de Vatsalya. A Madhva Sampradaya tem duas divisões dentro dela. Tá? Você tem aqueles que adoram no humor de Gopi, ou seja, no humor de Madhurya Rasa, tá? Que fazem Rasa Lila com Krishna, e você tem no humor de Vatsalya. Tá? Por quê? Porque esses dois humores são necessários. Você precisa ter esses dois caminhos porque eles existem. Eles são formas de servir a Deus, a Krishna, que existem. Então, essa subdivisão, ela foi necessária. Não se criou nenhuma outra sampradaya, nenhum outro nome, apenas preservou essas duas adorações. Tá? Tudo isso é documentado por eles mesmos. Tá? Então, foram essas as razões pelas quais Mahaprabhu, então, aceitou a Madhva Sampradaya. Correto? Muito bem. Seguindo aqui o livro. Então, aí aquele senhor pergunta, mas por que Chaitanya Mahaprabhu não começou uma outra Sampradaya? Por que ele não criou a quinta Sampradaya, né, por exemplo? Né? Então, o Gurudeva, ele cita um verso do Srimad Bhagavatam que diz Dharmantu Sakshad Bhagavat Pranitam. Os princípios religiosos, né, eles são manifestados pelo Senhor Supremo. Tá? Porém, para começar uma Sampradaya, não é o Senhor Supremo quem começa, são os devotos que começam. Por um princípio muito lógico. Deus não tem devoção por si mesmo. Então você pergunta, por que Krishna não criou uma Sampradaya? Por que Rama não criou uma Sampradaya? Por que Mahaprabhu não criou uma Sampradaya? Porque eles são Deus. Eles são o objeto da adoração, não o adorador. Então, por isso que Mahaprabhu não poderia criar uma nova Sampradaya. Entendeu? Porque Deus não cria Sampradaya. Quem cria Sampradaya são os devotos.
de Deus. Porque uma Sampradaya é uma escola que vai ensinar você a servir a Deus. Tá bom? Então essa é a razão pela qual Mahaprabhu não fundou uma outra Sampradaya. Ele apenas manifestou um humor através de Rupa Goswami para criar uma especialidade dentro da Brahma Sampradaya. Tá? Então, olha, são vários detalhes, tudo isso o livro vai apresentando para vocês, o Gurudeva vai explicando, tá bom? Ele depois se aprofunda bastante na filosofia de Madhvacharya, tá? E só para concluir, estou passando aqui, tem muita coisa, fiz algumas marcações aqui no livro. Muito bem. Aí ele entra, então, na seguinte pergunta. Por que você chama Mahaprabhu de Deus? Né? Então, aqui, Srila Gurudeva apresenta várias evidências, né, de por que Mahaprabhu é Deus. Muito embora ele tenha vindo no humor de devoto, tá? Mahaprabhu é uma encarnação muito especial. Por quê? Apesar dele ser o próprio Krishna, ele vem no humor de um devoto de Krishna. Ou seja, é o próprio Krishna querendo experimentar o que é ser um devoto de Krishna. Tá? Muito bem. Então, assim, nós concluímos essa breve apresentação sobre as Sampradayas. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link da bibliografia. A Sumangala pergunta qual o nome do livro. Qual livro, Sumangala? Qual livro você está... Sobre qual assunto que é esse livro? Só para eu entender aqui. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Chama-se Srila Gurudeva, The Supreme Treasure, o Tesouro Supremo. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, tá? Pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Hare Krishna, Maharaj. Diga. Poderia surgir uma ramificação para dentro da Madhvacharya, da Brahma, né, Sampradaya, relacionada, por exemplo, ao amor de amizade, por exemplo, para especificar essa... Porque falou assim, tem a de Vatsalya, né, já tem a de Madhurya, e faltaria, teoricamente, assim, da de... Qual é o nome? Sakya. Da Sakya. Poderia surgir mais tarde alguma coisa assim? Sim, Ou sei, a gente... não, ela já existe dentro da Gaudiya, tá? Que é a ramificação que vem de Nityananda Prabhu. Nityananda é Baladeva. Ele é responsável por Sakyarasa. Tá? Então, para quem não sabe, Nityananda é o irmão de Mahaprabhu, que é o irmão de Krishna, Baladeva, o irmão de Krishna, que encarna junto com ele. E é ele quem traz todos os amigos de Krishna lá de Goloka Vrindavana e vão encarnar junto com ele, né? Que são os 12 Gopalas, que nós chamamos do Adasha Gopala, tá? Que são os associados eternos de Baladeva ou de Nityananda Prabhu, e é ele quem vai coordenar toda essa parte de Sakyarasa. Então, é dentro da própria Gaudiya também, essa outra ramificação para o humor de amizade com Krishna, ou por Krishna. Tá? A Larissa pergunta aqui, por que Radha é amante de Krishna e não casada com ele? Muito boa. Olha, quando você se casa, né, isso de acordo com a cultura védica, tá? Não é um casamento ocidental, não. Na cultura védica, o casamento ele é como se fosse um contrato entre duas partes que vão ali precisar cumprir com uma série de
de normas, né, de regras, Então, basicamente, o sentimento que há entre o casal é que um é servo do outro. Tá? A esposa precisa cumprir com várias tarefas, o esposo também, tá? Com o dharma, né? De pati ou de patni, esposa ou esposa. Então, essa relação baseada em regras fixas, né, engessa um pouco o amor. Tá? O amor não consegue fluir de maneira, vamos dizer, uh, não consegue de maneira, como se diz, incondicional. Tá? Ele não flui de maneira incondicional. Ele flui baseado em... Ele tem várias barreiras na frente dele. Tá? Então, esse amor, ele acaba sendo enfraquecido, tá? Por essas regras, pela rotina, né? Por uma série de questões. Tá? Então, ele é um amor que não é pleno. Tá? Então, como Krishna, ele quer, obviamente, manifestar o amor mais pleno possível, tá? Dentro de todas as relações possíveis que nós temos, o amor de amante, tá? Ele é um amor sem compromisso, ele é um amor sem regras, ele é um amor que não vê nenhum tipo de obstáculo, no sentido de que ele não tem nenhum tipo de contrato. Ele flui, então há o encontro quando há o desejo, há a separação quando não há o desejo, né? Então ele é um amor livre, tá? Agora, muito cuidado, nós não podemos colocar a nossa visão mundana sobre o que é uma relação de amante no mundo material, tá? Com essa com esse aspecto do amor divino e transcendental de Krishna, tá? Porque Bhakti, ela é muito humana, no sentido de que para que haja intimidade, tá? Há necessidade de que você venha para o nível humano. Tá? Só que não é que nós estamos antropomorfizando Deus. Deus já possui essas qualidades que nós chamamos de humanas nele, nos passatempos dele, e ele dá a chance às almas de se aproximarem disso numa realidade que é a imagem e semelhança dele. Ou seja, primeiro vem a realidade divina, depois vem a realidade humana, que é um desdobramento da realidade divina. Então, você estar, viver como um ser humano, significa que você poderá se aproximar da realidade divina e poderá experimentar um pouco do que é, né, esse amor divino, coisa que outras espécies não conseguem fazer. Tá? Só que, como existe um reflexo que é invertido, né, em relação ao mundo espiritual e ao mundo material, lá o que é amor, aqui é luxúria. Lá o que é permitido, aqui é proibido. Ou seja, uma relação extraconjugal, de amante, aqui é pecado, aqui é proibido. Né? Isso perturba, né? a harmonia. Lá não. Lá isso é uma fonte, né? de amor transcendental. Tá bom? É por isso que muitas pessoas, muitos falsos mestres, falsos avatares, quando eles se intitulam Krishna, o próprio Krishna, qual é o próximo passo deles? Ir para o desfrute. Ou seja, recrutar várias donzelas e fazer uma raça lila. O grande problema é que, aqui nesse mundo material, você fazer uma raça lila com esposas de outros homens é um pecado, é crime, inclusive. A sociedade não aceita isso. Né? Por quê? Porque, obviamente, é algo imoral. Né? Então, isso já prova que essas pessoas não são Krishna, porque Krishna jamais no mundo material, né, iria ter uma atitude como essas. Né? Porque ele também estabelece o Dharma. É ele quem estabelece as regras de comportamento da sociedade. É o próprio Krishna. Então, quando o Krishna diz
que você não pode cometer adultério. É porque aqui nesse mundo material isso é errado. Então a gente não pode confundir, né, essas duas realidades, né? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, um pequeno resumo da aula de hoje. O que é necessário para você estabelecer uma nova Sampradaya? Que é a minha motivação, né, para dar essa live, porque existe uma missão famosa hoje pelo mundo que se auto-intitulou uma nova Sampradaya, tá? O líder se diz um avatar, o líder se diz o próprio Deus, o próprio Narayana, né? O líder cria novos mantras, o líder mistura conceitos de rasa vichara, né? Dos humores de Deus, como se tudo fosse a mesma coisa. Ele fala de Narayana na mesma frase que fala de Krishna, como se fossem a mesma pessoa, e não são a mesma pessoa. E o que ele traz de novo, né, na relação com Deus? Nada. A deidade que ele adora é uma deidade que já existe, né? Todos os humores que existem já foram contemplados com as sampradayas que já existem, tá? Então, não há nada de novo que possa surgir. O fato é esse, não há nada de novo que possa surgir. Não há novas sampradayas para todos os diferentes humores existentes na relação com Deus já foram contemplados com as sampradayas existentes. Então não há nenhuma necessidade para uma nova sampradaya, nem até mesmo para ramificações nas sampradayas que já existem. Tá? Não há essa possibilidade. Então, se você não tem nada disso para apresentar, você não pode ser chamado de sampradaya. Você pode ter uma missão. Um guru tem uma missão, né? Enfim, por exemplo, a ISKCON não é uma sampradaya. A Gaudiya, ela é uma sampradaya como um todo, mas as missões diferentes da Gaudiya, os diferentes gurus, não têm sampradayas diferentes. E eles estabelecem deidades que têm nomes diferentes, mas o humor é a mesma coisa. Então, não é porque você estabeleceu uma deidade que tem um nome diferente que o humor mudou. Nem por isso você será uma nova sampradaya. O meu Gurudeva estabeleceu uma deidade nova, que nunca tinha sido estabelecida antes, que é Radharamana Bihari. Nem por isso ele é uma nova sampradaya. Tá? Então, a gente tem que ver tudo com muita cautela, sob a luz dos Shastras, sob a luz sobre a tutela dos mestres autorizados, dos mestres autorrealizados, né? Para que você não se deixe enganar. Tem como acabar com essas apas sampradayas? Não tem como acabar. Elas vão continuar existindo, vai ter sempre gente que quer seguir, não tem como acabar com isso, é impossível. Não é a minha pretensão acabar com isso. Agora, se eu não me pronuncio, eu não estou ajudando aqueles que querem encontrar uma sampradaya legítima. Então, a minha única intenção é ajudar aqueles que têm sinceridade, que querem, de fato, seguir uma prática espiritual autêntica, né, e não simplesmente ficar brincando de cantar mantra, brincando de ficar adorando, né, brincando de espiritualidade. Então, é por isso que nós temos poucos seguidores. Porque a grande maioria das pessoas hoje não tem sinceridade, não quer, de fato, entender o que é devoção, o que é bhakti, o que é espiritualidade. Não quer. Está mais dentro de uma coisa muito estética, plástica, lúdica, né? E até também em questões de relações sociais e de poder, do que, de fato, buscando uma adoração, uma devoção genuína, né? Sincera, pura. Isso é muito raro, muito raro. Então, assim, eu já considero todos vocês aqui pessoas muito especiais, né? E todos aqueles que estão assistindo, obviamente, no futuro, essa gravação, são pessoas que têm uma busca sincera, né? Que não se furtam do questionamento, não se furtam, né? De analisar com critério, com cautela, né? E buscam fontes, né? Fidedignas, tá? Então, já é um grande passo, né? Só se abrir para ouvir, né, essa aula, esse conhecimento que vem dos nossos mestres, não nada meu, obviamente, nada meu, né?
Mesmo que você talvez não concorde, mesmo que você venha no futuro também a não seguir, mas só de você estar aqui ouvindo já é um grande passo, um grande passo, né? Então, se você tiver, de fato, uma sinceridade no seu coração, né, você vai buscar seguir o que a autoridade suprema, que é Krishna, disse, você vai seguir aquele que está conectado com Krishna pelo Parampara, né? É muito importante isso, tá? Krishna não permite pessoas que se autodeclarem gurus, que se autodeclarem novas sampradayas, que se autodeclarem independentes do Guru Parampara. Né? Agora, do zero, começou comigo. Para trás, não importa. Não estou conectado com ninguém, com nenhuma sampradaya, com nenhum mestre, com nenhuma linha, nada. Estou agora aqui do zero. Isso não pode acontecer. Se essa pessoa quer citar o Bhagavad Gita, se essa pessoa quer seguir a cultura védica, ela não pode fazer isso porque Krishna já condena isso de cara. Ele já condena. Então, muito cuidado com aquilo que soa agradável, com aquilo que soa bonito, com aquilo que é atraente para os sentidos, né? Gente bonita, roupas bonitas, música bonita, prachada deliciosa. Muito cuidado com isso. Isso pode ser uma grande armadilha de Maya. Maya também se disfarça, tá, de mestres. Maya também se disfarça de prática espiritual. Eu posso citar aqui o senhor Rama, né? Rama Lila. Como Sita foi raptada? Ravana, aquele grande demônio de 10 cabeças, se transformou num sannyasi, num santo, e foi iludir Sita, foi lá pedir doação para Sita. E ela então cruzou a barreira de proteção que Lakshmana havia criado para ela, enquanto ele foi ver o que o senhor Rama, o que tinha acontecido com o senhor Rama, né? Se ele estava em perigo, enfim. Então, quando Sita cruza aquela barreira, Ravana rapta ela. Tem um verso se não me engano, no Srimad Bhagavatam, que diz que em Kali Yuga os demônios iriam nascer como brahmanas para corromper o Dharma. Então tem demônios disfarçados de mestre, tem demônios disfarçados de tudo que você pode imaginar. E eles vêm com a intenção de destruir mesmo. Então não se iludam por uma face angelical, não se iludam por uma voz de veludo. Uma voz de radialista em transe, como eu gosto de dizer, né? Não se iludam por isso. Analisem a filosofia, analisem o ensinamento, analisem a linha discipular que aquele mestre vem, né? Analise tudo com muita calma, por alguns anos, tá? Não se deixem levar pelas primeiras impressões, né? Aquela famosa coisa, se deixar levar pelo coração. Não se deixe levar pelo coração. O coração vai te enganar, como já enganou várias vezes. Não é verdade? Então, é sempre muito prudente estudar, tá bom? Eu vou ler aqui a última mensagem aqui da Marisa. Ela diz: gratidão pela live. Estou aos poucos aprendendo, sempre lembrando que nunca é tarde. A cada minuto da nossa vida temos a oportunidade de aprender. Basta estarmos conectados. Com certeza, Marisa, nunca é tarde, realmente. Nunca é tarde, inclusive, para reconhecer que você também pode ter escolhido um mestre errado, uma missão errada, e você pode mudar, inclusive, né? Nada impede que você mude também, tá? Então a gente vai encerrar, se não existe mais nenhuma, se não tem mais nenhuma pergunta ou dúvida, a gente vai encerrar por aqui. Nos encontramos então na próxima live. Deixem também sugestões para temas que vocês queiram que eu aborde, tá bom? Hare Krishna. Panchakaupatarubhasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna Maharaj. Hare Bye-bye. Krishna. Hare Bol.
Gratidão, Samantha, Cibele, Fernanda. Gratidão, gratidão, Maharaj. Hare Krishna.